Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Emanuel, sou professor de Geografia da Rede Força Máxima e nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia. E hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre a demografia brasileira. A gente vai falar também sobre aspectos mundiais dessa demografia, mas especificamente sobre os fenômenos que acontecem aqui no Brasil, né, os fenômenos demográficos. E antes de começar essa aula, né, o que seria a demografia, né? Para que serviria então esses estudos demográficos? Né? A demografia ela é o estudo da população, é o estudo das dinâmicas populacionais. Ou seja, é a demografia que vai analisar se as populações elas estão crescendo, se elas estão diminuindo, as diferenças entre as populações, né? Diferenças de raça, classe, cor e etc. Então a demografia ela vai criar todos esses dados, né, vai coletar todos esses dados para interpretar a dinâmica populacional. E para que vai servir isso? Principalmente para o planejamento de Estado. Então, o Estado, né, se ele não tiver essas informações, se ele não tiver esses dados produzidos pela demografia, ele fica cego, ele não sabe o que está acontecendo com a sua população. Se a população está diminuindo, se ela está crescendo, se ela está envelhecendo, se ela está rejuvenescendo. Então, todos esses dados, né, em mãos do Estado, né, vai servir ao seu planejamento. Né? O que eles vão investir mais, o que eles vão investir menos. Então, né, toda decisão tomada pelo Estado no âmbito populacional tem que se basear, né, nos conhecimentos demográficos, nos dados demográficos, porque senão, né, essas ações elas vão gerar ali consequências graves até. Então, por exemplo, se eu não sei a quantidade de pessoas que estão morrendo por Covid-19 ou a quantidade de pessoas que estão se infectando por Covid-19, né, eu corro o risco de, por exemplo, relaxar a quarentena e aí eu ter um aumento desse número, que já está alto. Mas aí eu não olhei lá se estava alto ou se estava baixo e flexibilizei a quarentena, o número estourou, né, que é o caso que aconteceu agora em São Paulo. Né, São Paulo abriu flexibilizou a quarentena por um dia, né, e já teve 600 mil novos casos de contágio por Covid-19. Então, né, ter esses dados demográficos é importante para isso, para o planejamento. Bom, então vamos à aula. Né? Esse início de aula, a gente vai ver alguns conceitos demográficos que são muito importantes. Então, população absoluta, densidade demográfica, taxa de natalidade, mortalidade, etc. Então, a gente vai ver vários desses conceitos, né? E eu vou sempre trazer o exemplo, vou sempre trazer os gráficos, porque é importante para vocês, né, que vão prestar concursos militares ou que podem prestar algum dia um vestibular, né, entender como que essas informações elas aparecem nos gráficos, porque geralmente as questões elas trazem gráficos para vocês analisarem, tá? Bom, e a gente começa com um conceito que acho que é o conceito mais simples, que é o conceito de população absoluta. Né? O que é a população absoluta de um país? É a população total. Então eu pego toda a população, né, somo aquela população e o resultado desse somatório vai dar minha população total, ou seja, minha população absoluta. Né? Quando um país tem uma população absoluta muito grande, eu vou dizer que esse país ele é populoso. Se esse país ele tiver uma pequena população absoluta, eu vou dizer que ele é pouco populoso. Então, no caso do Brasil, né, nós somos o quinto país mais populoso do mundo. A gente só perde para Indonésia, Estados Unidos, Índia e China. Né? A China e a Índia que concentram quase 40% da população mundial. Então é uma população muito grande. Né? Não tem como a gente se comparar, né, com esses dois países. Né? Não tem como nos compararmos com esses dois países, porque eles têm ali uma dimensão muito gigantesca mesmo. Né? Então a gente pode olhar ali na tabela, né, a quantidade de habitantes que eles têm, é bastante exagerado. E a gente consegue ver isso nesse gráfico aqui, que é o famoso gráfico pizza, né? Porque ele tem esse formato redondo, né, circular, e ele é todo fatiado para mostrar para a gente os dados. Então, só a China e a Índia tem ali, ó, quase 40% da população, ou seja, quase metade da população mundial. Então, é uma população muito grande. A gente pega ali o tamanho da China e da Índia e compara com o do Brasil, a gente percebe a discrepância, né, a disparidade entre esses dois países. E o Brasil tem uma população grande, né? A quinta maior população do mundo.
densidade demográfica, né? A densidade demográfica ela é a relação entre a população absoluta e a superfície ou área territorial, né? A densidade demográfica que vai mostrar para mim se aquele país ele tem muitas pessoas por quilômetro quadrado ou poucas pessoas por quilômetro quadrado. Então você vai pegar ali, né, o número de habitantes, né, total, né, e o território. Você vai dividir um pelo outro e aí você vai chegar ali ao cálculo de quantas pessoas você tem por quilômetro quadrado. Né? Por que densidade? Né? Só você lembrar da praia. Né? A água da praia é uma água que tem muita densidade. Por quê? Porque tem uma série de concentração ali, principalmente de sal. Né? E isso faz você boiar, porque é a mais densa. Já a água da piscina, ela é pouco densa. Você não consegue boiar direito na água da piscina, porque ela tem pouca concentração de sedimentos. Ela não tem praticamente sedimentos ali. Né? Tem poucos sais minerais. Então você não consegue boiar. Então você imagina um país que ele tem uma densidade demográfica muito grande, significa que toda a área territorial dele é ocupada por pessoas. Já o país que tem pouca densidade demográfica é o contrário. Ele tem uma área territorial e nem toda essa área territorial é ocupada. Então, por exemplo, né, o Brasil, né, ele é o quinto maior território do mundo. Só que a sua densidade demográfica é só de 24,53 habitantes por quilômetro quadrado. A gente vai dizer que o Brasil é um país, né, pouco povoado. Por quê? Porque tem baixa densidade demográfica. Né? Já se a gente pega outros exemplos como do Japão, da Itália, a gente vai perceber que esses países apresentam uma maior densidade demográfica. Então eles são, né, muito povoados. Eu trouxe o exemplo do Japão que a gente vai ver, mas antes a gente olha esse mapa do Brasil, a gente tem que entender o seguinte, né? Pode parecer estranho, poxa, mas aonde eu moro tem uma grande concentração de pessoas, tem muitas pessoas vivendo. Se você olha para as favelas, né, para os condomínios mesmos, você percebe que tem muita população, professor. Mas como então o Brasil tem pouca densidade demográfica? Porque a população brasileira, né, por uma questão histórica, né, a colonização ela se concentrou no litoral brasileiro, a população também está concentrada no litoral brasileiro. Então a gente olha para esse mapa e percebe a densidade demográfica do litoral é altíssima. Né? Quase todo o litoral, né, ele é ocupado por uma grande quantidade de pessoas. Agora, se você olha para o interior do Brasil, a gente percebe o contrário. Você tem baixa densidade demográfica. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no final da aula. Tá? Mas aqui eu trouxe o mapa, né, que mostra pra gente a densidade demográfica dos países. Aí eu falei para vocês do caso do Japão. O Brasil tem lá 25, né, pessoas por quilômetro quadrado. O Japão tem 669. Ou seja, é uma quantidade muito grande de pessoas. Né? Por que isso? Porque o Japão ele é pequeno e tem uma população grande. Então, se vocês pegam imagens do Japão, vocês vão perceber, né? É muita gente na rua andando para lá e para cá. É uma grande concentração demográfica, porque a área do Japão, né, a área territorial do Japão, ela é pequena e comporta uma grande população, uma grande concentração de população. Taxa de natalidade e mortalidade. Né? A gente está lidando muito com a taxa de mortalidade nos últimos, né, pelo menos 2 meses por conta do Covid-19, até que eu, né, falei no início da aula. Né? Mas a taxa de natalidade, né, ela vai ser a relação entre o número de nascimentos e a população total durante um ano. Né? Como que a gente vai chegar nesse resultado? A gente vai pegar o número de nascimentos, multiplicar por 1000 e dividir pelo número da população. Ah, por que a gente multiplica por 1000, professor? Porque quando a gente multiplica por 1000, né, a gente vai ter ali esse número em relação a cada 1000 habitantes. Então, se eu vou ter lá tive 25 nascimentos, né, vão ser sempre 25.000 nascimentos a cada 1000 habitantes. Porque com isso a gente consegue comparar com outros países que têm tem populações menores ou tem populações maiores, né, e a gente consegue ter uma noção melhor se está nascendo muita gente ou se está nascendo pouca gente, porque só o número de nascimentos sozinho não vai dar essa dimensão para a gente, vai sempre parecer que é muita criança nascendo. A taxa de mortalidade, né, vai ser a mesma coisa, a gente vai pegar quantas pessoas morreram, multiplicar por 1000 e dividir pelo número total da população, a gente vai ter ali o número de mortes a cada 1000 habitantes. Então, se a gente vai pegar ali, né, as mortes por Covid-19, né, no Brasil e comparar com de outros países, eu não posso pegar o número total, né, que está aí, sei lá, acho que na casa dos
7 mil, se eu não me engano, está com um número muito alto. Eu não posso pegar esse número e comparar com o de outros países, porque senão eu não vou ter essa dimensão. Agora, se eu pego o número, né, de mortos por Covid-19 a cada 1.000 habitantes, eu consigo comparar, eu consigo fazer essa comparação com outros países. Então, por exemplo, peguei, né, o número de mortes do Brasil, comparei com a Suécia. A Suécia tem uma população muito menor do que a do Brasil. Então, a tendência é que a mortalidade lá, né, absoluta, seja menor. Então, eu não posso comparar, eu só posso comparar a cada 1.000 habitantes. Beleza? Bom, eu trouxe aqui pra gente, né, visualizar um gráfico que está disponível no site do IBGE. Eu trouxe aqui vários gráficos que estão no site do IBGE, é fácil de consultar, que é a taxa de natalidade a cada 1.000 habitantes no Brasil. A gente percebe que teve uma redução muito grande, né? Ela vai ali diminuindo dos anos 2000 para cá. Se a gente pega, sei lá, desde a década de 50, a gente vai perceber que esse gráfico ele tem uma inclinação muito grande. A gente diminuiu muito a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade, né, que diminuiu, mas diminuiu pouco, a gente não conseguiu diminuir muito, a gente enfrenta muitos problemas de ordem ali da violência urbana, enfim, né, da violência relacionada ao tráfico de drogas, principalmente. Então, a taxa de mortalidade do Brasil ela não diminuiu tanto assim. Mas ela, assim, diminuiu, tá? E é o que eu tô falando também, se a gente pega do século XX para cá, a gente percebe essa diminuição. Mortalidade infantil vai ser a relação entre as crianças que morreram antes de completar um ano e as crianças vivas. Então a gente vai ter ali o número de crianças que morreram a cada 1.000 que nasceram vivas, tá? Então no Brasil a gente tem uma taxa pequena, relativamente pequena, de 13,82%. E aí se eu pego esse gráfico e mostro para vocês, a gente percebe, né, que a redução que a gente teve desse número dos anos 2000 para cá. A gente percebe ali nos anos 2000 tinha quase 30 crianças que morreram a cada 1.000 nascidas vivas e hoje a gente tem 13,82%. É uma diferença muito grande. Crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo ele é simples. Né? Ele vai ser ali a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, eu vou pegar a quantidade de pessoas que nasceram, a quantidade de pessoas que morreram, vou fazer essa diferença, né? Vou subtrair um pelo outro, e aí eu vou ter meu crescimento vegetativo, né? Que vai mostrar para mim se a população está crescendo ou ela está diminuindo. Então, se está nascendo muita gente, morrendo muita gente, a tendência é que a população ela fique estabilizada. Né? Mas se nasce muita gente e morre pouca gente, a tendência é que a população ela aumente. E se nascem poucas pessoas, né, e morrem poucas pessoas, a população tende a ficar estável e depois entra no processo de redução, porque aí a população ela começa a passar por um processo de envelhecimento, tá? É um caso do Brasil, tá começando a entrar nesse processo, é o caso da China também, a França já entrou nesse processo, a Itália, não à toa na Itália tinha um número muito grande de idosos, então por isso que teve uma taxa de mortalidade do Covid muito alta logo no início. E a gente percebe que no Brasil, né, a taxa de crescimento vegetativo ela vem diminuindo, como eu disse. Então, se a gente pega lá de 1940, 1950, era de 2,35%. Mas se eu pego de 2000 a 2007, é de 1,2%. Ou seja, a população brasileira está reduzindo o seu crescimento. Não o contrário. Eu trouxe aqui a população brasileira. Né, a gente percebe que de 1980 a 1991, né, esse crescimento ele foi mais agudo, ou seja, cresceu muito mais rápido, mas que hoje já começa a diminuir. A gente percebe que, né, a inclinação ela está ficando cada vez menos inclinada, menos aguda. Taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade, né, ela vai indicar o número de filhos que uma mulher tem durante sua idade fértil. Essa idade fértil vai dos 15 aos 50 anos. Mas, professor, eu conheço alguém que entrou na idade fértil, né, aos 13 anos, aos 14 anos. Tudo bem, só que isso aqui é a média. Né? A gente tem que ter uma noção ali, né, uma ideia geral de quando que as meninas, né, entram na idade fértil e quando que as mulheres elas, né, terminam ali, têm o seu período fértil, sua idade fértil, né, finalizada. Então é sempre por volta dos 15 anos e né, que você vai entrar, as meninas vão entrar na idade fértil e por volta dos 50 que as mulheres vão sair dessa idade fértil, tá? Então, se a gente pega essa taxa de fecundidade no Brasil,
né, de 2000 para cá, né, ela foi ali de quase 2,5%, né, pode dizer ali 2,4%, e hoje ela está em 1,72%. Então a gente conseguiu diminuir muito o número de filhos por mulher em idade fértil. E aí sempre vem aquela pergunta em sala de aula: mas professor, fulana na minha rua tem 2 filhos, tem 20 anos, né, ciclano tem 3 filhos. Mas se a gente pega, né, a média geral da população, a gente vai perceber que, por exemplo, as meninas de classe média, as mulheres de classe média, elas tendem a ter menos filhos. Então, é como se fosse uma compensação, tá? E mesmo as populações mais pobres, elas reduziram muito a quantidade de filhos que elas têm, né? Se a gente pega, né, no século passado, era uma quantidade muito grande, principalmente em áreas rurais. Por quê? Porque ter filho era ter mão de obra, tá? Só que no meio urbano, você não precisa mais dessa mão de obra. Então você não precisa ter mais muitos filhos. Tá? Então as pessoas foram modificando também culturalmente essa questão e ali automaticamente, né, responderam a essas mudanças culturais e reduzindo o número de filhos, porque filho, né, você ter mais filhos significa ter mais gastos. Né? Aliás, afinal a gente vive, né, num sistema capitalista, então, né, você tem essa tendência de redução. Então, se vocês pegam lá a bisavó de vocês, a tataravó, se vocês forem fazer essa pesquisa familiar, vocês vão perceber que eram lá, sei lá, 10 filhos, 5 filhos, né? E hoje em dia, se a pessoa já tem 2 filhos, já é muito filho, tá? Então, a tendência é reduzir. Expectativa de vida ou esperança de vida, né? É o quanto as pessoas elas esperam viver no momento em que nascem. Como assim? Né? Se o país ele não oferece condições sanitárias, se o país ele tem uma alta taxa de violência, né, guerra civil, enfim, né, a esperança de vida ela vai ser muito pequena. As pessoas vão esperar viver menos. Né? Agora, se ao contrário, se o país ele tem uma ótima condição sanitária, né, acesso a médicos de ponta, né, acompanhamento médico durante toda a vida, um país que é pacífico, que tem poucos problemas relacionados à violência, a esperança de vida, a expectativa de vida tende a ser alta. Né? No Brasil hoje a gente tem uma expectativa de vida que é de 75 anos. Então, uma expectativa de vida até alta. O Brasil ele conseguiu aumentar aí nos últimos anos essa expectativa. Mas se a gente pega, por exemplo, e compara com de outros países, a gente percebe que ela é muito alta. Se eu pegar essa expectativa de vida do Brasil e comparar com a República Centro-Africana, eu vou perceber que ela é bastante alta, porque a República Centro-Africana tem uma expectativa de vida de 52 anos. Ou seja, 20 e poucos anos a menos que o do Brasil. Então as pessoas que nascem nesse país, elas têm uma esperança, uma expectativa de vida de viver até os 50 anos. Né? 50 anos aqui as pessoas ainda estão bastante inteiras, né? As pessoas estão trabalhando ainda, enfim. Já se eu pego a expectativa de vida do Brasil, a expectativa de vida do Brasil e comparo com Hong Kong, eu vou perceber que ela ainda é pequena. Né? De Hong Kong, que é a maior, é de 84,7 anos. Então, é uma expectativa de vida muito alta. E se a expectativa de vida é muito alta, esse país ele precisa, ele necessita, né, de direcionar políticas para essa população idosa, né? Porque essa população ela não trabalha mais, então ela tem que receber, né, a sua aposentadoria, né? O governo ele tem que bancar essas pessoas, né? Mas ela também precisa de vários tipos de assistência, né? Por isso que ficou muito comum no Brasil, né, nos últimos anos, devido a esse aumento da expectativa de vida, né, aqueles exercícios na praça direcionados a pessoas de terceira idade. Né? Por quê? Porque essas pessoas, se elas não fizerem o exercício, se elas não tiverem acompanhamento médico, enfim, não tiverem todo esse tipo de estrutura ali por trás delas, elas tendem a ter uma terceira idade muito precária. Então, você tem que reduzir essa precariedade provocada, né, provocada ali pela própria biologia, né? Quando a gente vai ficando velho, nosso corpo ele vai se degradando, então a gente precisa, né, aumentar ali uma sensação de conforto. As pessoas não podem viver ali sofrendo na terceira idade. Transição demográfica. Transição demográfica, né? Transição demográfica brasileira, ela é quase que o resultado de tudo que a gente viu até aqui. Então, a transição demográfica é uma teoria, né, que vai ali
tentar explicar como que as populações elas se modificaram, né, num período de tempo. A transição demográfica brasileira ela é interessante porque ela foi feita num período de tempo muito curto em relação a outros países. Então, se a gente pega a França, a Inglaterra, até o mesmo Estados Unidos, a transição demográfica deles ela se iniciou lá na primeira Revolução Industrial, né? A do Brasil só vai se iniciar no século XX. Então, em um período muito curto de tempo, a gente fez a transição demográfica que outros países demoraram pelo menos aí 2, 3 séculos. Então, é um tempo muito curto, né? Como que vai ser essa transição demográfica? A gente vai ter a divisão em 4 fases, né? A primeira fase ali, final do século XIX, início do século XX, onde a gente vai ter um crescimento vegetativo estável, ou seja, estabilizado. Por quê? Olha no gráfico. Taxa de natalidade alta e taxa de mortalidade alta. Ou seja, a população ela não cresce, ela fica ali, né, igual, fica ali na mesma linha. Segunda fase, entre 1940 e 1980, a gente vai ter um crescimento vegetativo positivo. Por quê? A taxa de mortalidade vai reduzir. Se vocês perceberem no gráfico, a segunda fase, a taxa de mortalidade entra em declínio e a taxa de natalidade segue o ritmo. Ou seja, a população está nascendo muita gente ainda, mas está morrendo bem menos gente. Então, o que vai acontecer? A população ela vai crescer. A terceira fase, que vai de 1980 até 2020, né, que é ali, teoricamente, o que a gente está vivendo, né, é a fase da redução de crescimento vegetativo. Então, a taxa de natalidade e mortalidade, a mortalidade já está baixa e a taxa de natalidade ela começa também a declinar. E aí, a quarta fase, de 2020 a 1940, a gente vai ter uma estabilização. Ou seja, as duas taxas vão estar ali, né, igualadas, vão estar proporcionalmente iguais. Né? O que vai justificar a taxa de natalidade e mortalidade reduzida? Né? Primeiro, taxa de mortalidade. Né? Saneamento básico, né? Eu falei da questão sanitária. Né? Essas pessoas elas vivem, né, em meio ao esgoto, a céu aberto, não tem um saneamento básico ali muito bom. Elas tendem a ter mais tipos de doenças, né? Doenças provocadas por vetores, como ratos, mosquitos, etc. Né? Você também vai ter ali, durante esse tempo no Brasil, né, as tentativas de criar um sistema único de saúde. Né? A gente não conseguiu criar o SUS nesse período, né? O SUS vai ser criado só ali na década de 80, final da década de 80, mas o Brasil ele tentou criar ali diversos meios de fazer com que a população, principalmente a classe trabalhadora, tivesse acesso, né, a um sistema de saúde minimamente decente. Né? Então essas pessoas conseguiram aumentar ali sua expectativa de vida. Então elas morreram menos porque tinham acesso ao médico. A gente vai ter a criação de remédios, né, de tratamentos, enfim. Tudo isso vai fazer com que a taxa de mortalidade ela reduza. Já a taxa de natalidade é aquela questão. As mulheres elas vão começar a entrar no mercado de trabalho, né, principalmente as mulheres de classe média, né, as mulheres mais pobres já trabalhavam. Você vai ter a popularização, né, a criação e popularização de métodos contraceptivos como o DIU, preservativos, né, a própria pílula. Então isso tudo vai fazer com que a taxa de natalidade depois diminua. Então a gente ainda sente os reflexos desses dois fenômenos, tanto do acesso maior à medicina, remédios, etc. E também acesso a contraceptivos. Né? Sem eles a gente não conseguiria garantir uma redução da taxa de natalidade. A distribuição geográfica brasileira. Né? Como eu disse, né, lá no início, o Brasil ele tem uma concentração demográfica no litoral, né, por conta da colonização. Então a gente pega lá primeiro, né, os primeiros portugueses a invadirem o Brasil, né, que criaram lá as capitanias hereditárias, eles só se concentraram no litoral, porque era mais fácil, era mais barato. Você já, né, explorava ali algum tipo de produção, extraía algum tipo de produto e exportava. Então era muito mais fácil. Então isso fez com que a população brasileira ficasse concentrada no litoral, principalmente na região sudeste. Se a gente olhar a região sudeste, ela é bastante vermelha, ela tem vários pontos vermelhos. Nesse mapa aqui, quanto mais vermelhos, mais população, maior a densidade demográfica. Por quê? Porque na região sudeste a gente vai ter a concentração, né, do desenvolvimento industrial e urbano brasileiro. Então muita gente vai migrar do Nordeste para cá, por exemplo. Então isso vai aumentar a concentração demográfica brasileira. Desculpa, a concentração demográfica na região sudeste. Tá?
Isso, né, essa concentração demográfica na região sudeste, principalmente no litoral, vai criar em contraposição um conceito que é chamado de vazio demográfico. O que vai ser o vazio demográfico? Vai ser ali a região norte e centro-oeste, vai ser colocada aí, né, sob esse conceito, sob esse título, né, de serem duas regiões de vazio demográfico. Por quê? Porque tem poucas pessoas por quilômetro quadrado. Então, se a densidade é baixa, existe um vazio demográfico. Mas qual é o problema de você dizer que essas regiões, né, elas possuem vazio demográfico? É porque não existe um vazio demográfico lá. Você tem populações lá. Só que essas populações elas não têm, né, uma grande concentração demográfica. Por quê? Porque são, em sua maioria, populações tradicionais. Então são os povos originários indígenas, né, são os povos quilombolas, né, que, né, tiveram ali os seus descendentes que fugiram da escravidão na região litorânea do Brasil, principalmente foram se refugiar no interior do Brasil e que vivem lá, né, seus descendentes vivem lá até hoje. Então, né, todos esses povos que vivem ali, que habitam aquela região, né, vão ser praticamente reduzidos a nada nessa ideia de vazio demográfico. Então, é um conceito que serve até ali para o apagamento não só cultural, mas até da vida desses povos tradicionais naquela região. Então a gente não tem um vazio demográfico nessas regiões. A gente tem uma baixa densidade demográfica, até porque essas populações vivem, né, sobre outros modos de vida. Né? Os indígenas eles não criam ali cidades urbanizadas nem nada do tipo para concentrar tanta gente. Eles têm outros modos de vida, por isso, né, essa baixa densidade demográfica. Além, é claro, de, por exemplo, os povos originários, os povos indígenas, né, eles necessitarem de uma área muito grande para viver, porque eles vivem, em sua maioria, da caça e da pesca. Então, se a área fosse muito pequena, a gente ali desmatasse, criasse cidades ali no entorno, essas populações, elas fatalmente seriam... ou elas sumiriam, né, por conta de uma assimilação cultural, né, ou não sei, né, nem tem como a gente dizer, porque as populações dependem desse tipo de coisa. E se eu desmato, mesmo que eu não seja a área deles, né, se eu desmato todo ao redor, né, eu vou estar ali indiretamente e diretamente influenciando na vida dessas pessoas, porque eu vou estar desequilibrando o ecossistema daquela região. Então, né, eu falo, explico o que é o vazio demográfico, mas a gente precisa fazer essa crítica ao conceito, beleza? Então, na aula de hoje, né, terminar com essa foto aqui, que é bem fofa. Então, na aula de hoje, a gente viu essa questão da densidade demográfica, a gente viu alguns conceitos de densidade demográfica e como eles se aplicam aqui no Brasil, né, como que andam essas taxas, esses dados aqui no Brasil. E é só, gente. Até a próxima aula.